versículo de número 24. Diz assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Olha o que diz: desceu chuva, diga, desceu chuva. Correram rios, assopraram ventos. De novo, desceu chuva, correram rios e assopraram ventos. 3 intempéries que vieram contra esta casa: chuva, rios e ventos. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vejam, as mesmas intempéries que vieram em quem edificou sobre a rocha, veio sobre quem edificou sobre a areia. Desceu chuva, correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa, e caiu, e grande foi a sua queda. Obrigado pelo privilégio de estar aqui nesta manhã, Senhor. Que momento lindo. Eu acho que nós não somos muito normais, Senhor, porque nós somos daqueles que amamos os teus átrios. Somos daqueles que amamos a tua casa. Como disse o salmista, alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. É bom estar na nossa casa, mas é melhor estar na tua. Aqui eu sou confrontado, edificado, trabalhado pelo Senhor. Até os problemas que há nesta casa cooperam para o meu crescimento, maturidade, e me fazem conhecer mais as minhas limitações e depender mais de ti. Obrigado por esta casa. Abençoe todas as igrejas de Norte reunidas esta manhã. A América está em culto esta manhã. Milhões de igrejas. Use os pregadores da tua palavra. Desperta a tua igreja nesta última hora. Acorda as virgens imprudentes que dormem na hora errada. Faça-nos uma igreja dinâmica. Espírito, esta casa é tua. Não me deixe atrapalhar aquilo que tu tens a fazer nesta casa. Que ninguém seja obstáculo à ação do teu Espírito neste lugar. Cumpra os teus propósitos nesta casa. Faça-nos sair daqui confrontados esta manhã pela palavra, em o nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Os que disseram amém, tomem assento. Os que não disseram, fiquem em pé comigo. Todo mundo disse: que maravilha. Obrigado ao Ministério de Comunicação, aos diáconos, aos músicos, vocal, instrumental, a todos que cooperaram e estão cooperando para que haja esse culto. É necessário muitas pessoas que não aparecem aqui no púlpito, não pegam o microfone, que fazem com que esse culto seja abençoado. Nos dá tranquilidade, paz aqui. Eu quero demonstrar minha gratidão pela vida de cada um. Os 2 alicerces. Eu preciso pregar esta mensagem porque ela entrou na minha alma ontem, quando estava preparando algo totalmente diferente. Só quem prega que entende. Sabe quando você tem uma palavra linda, mas que não entra dentro do seu coração?
Os anos que me fazem pregar, que eu prego, já me fazem entender que, embora seja uma palavra linda, não é para aquele momento. E aí dobrei meu joelho, o Espírito de Deus avivou esse texto no meu coração. Vamos aprender através dele nesta manhã. Jesus termina aqui, Mateus capítulo 7. Se você observar, são as últimas palavras do Sermão do Monte, que é o capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Jesus termina, fecha o Sermão do Monte com esta parábola, com esta palavra, dizendo que aquele que ouve as suas palavras e as pratica é como o homem que edifica a casa sobre a rocha. Mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edifica a casa sobre a areia. E ele não promete absolutamente que os que edificam sobre a rocha não tenham problema. Terão, da mesma forma que os que edificam sobre a areia. Mas o fim é diferente. Nesta parábola, terminando e fechando assim o Sermão do Monte, ele fala sobre dois construtores, duas casas e dois fundamentos. Ele fala das circunstâncias que vêm sobre estas duas casas, esses dois fundamentos: chuva no telhado, vento na parede e rios no alicerce. Não vou me deter nisto hoje. Os rios são maravilhosos, indispensáveis, enquanto eles estão nas suas margens. Quando eles extrapolam as margens e entram dentro de uma cidade, eles causam dano, morte, destruição. Esta casa enfrentou 3 tipos de adversidades. Chuva no telhado. Dá-nos a entender que não era simplesmente uma chuva que rega a terra, mas do estilo uma tempestade que veio. Não bastasse as chuvas no telhado, vieram os ventos da parede. E os rios. Nos próximos dias falaremos sobre isso. Chuvas vêm de cima, vento vem das laterais e rios vêm de baixo, mostrando que somos provados, testados de todos os lados, de todos os meios. Às vezes as chuvas caem na nossa existência, às vezes os ventos batem e às vezes os rios sobem. Pior é quando vem os 3, pastor Marcelo, ao mesmo tempo. Porque enfrentar só vento na parede já é terrível. Quanta destruição um vento não causa. Agora enfrentar vento, chuva e rio. Mas não é a mensagem desta manhã. Como consequência destas intempéries, uma casa fica de pé diante da tempestade, diante do vento, diante dos rios. Uma permanece inabalável, a outra é destruída. As dificuldades vieram de alto a baixo, de cima para baixo, de todos os lados. Chuva, inundações e vento. E por incrível que pareça, esse texto tem a finalidade de nos mostrar a diferença entre a verdadeira e a falsa profissão do cristianismo. Entre o crente verdadeiro e o crente só na aparência. Entre os que são nascidos de Deus, nascidos do alto, nascidos do Espírito, e os que pensam que são.
a fim de salientar essa distinção, o Senhor Jesus apresenta-nos uma comparação. 2 construtores, 2 casas, 2 fundamentos. Existem, nesse texto, nesta parábola, existem semelhanças e diferenças que precisam ser observadas. Vamos a elas. Vejamos as semelhanças, as similaridades dos 2 homens. Primeira semelhança entre os 2 construtores. Ambos tinham o mesmo desejo. Ambos desejavam ter uma casa, construir uma casa onde pudessem viver com a sua família. Não há nada de errado nisso. Nesse aspecto não há diferença nenhuma. O bom construtor e o mau construtor desejaram ter uma casa, desfrutar do merecido descanso, conforto que um lar pode oferecer. Um abrigo para um ninho, para sua família. Ambos desejavam a mesma coisa. Ambos estavam interessados em algo semelhante. Quanto a este particular, nós não vemos absolutamente nenhuma diferença. Primeira semelhança. Ambos tinham o mesmo desejo. Eles desejavam a mesma coisa. Uma casa que lhes trouxesse conforto. Segunda semelhança. Ambos desejavam construir suas casas na mesma localidade. Pelas intempéries que vieram, porque as chuvas que deram numa casa, deram na outra. Os ventos que bateram numa casa, bateram na outra. E os rios que saíram da sua margem, deram com ímpeto sobre uma casa, deram na outra. Dá-nos a entender assim que elas haviam sido edificadas na mesma localidade. Eram no mesmo condomínio. Se não eram vizinhos, estavam próximos um do outro. Sofreram as mesmas tensões. Temos aqui a nítida impressão de que essas casas estavam no mesmo condomínio, próximas uma da outra, porque elas foram submetidas às mesmas condições. Este é um ponto muito importante para você entender. Primeiro, eles tinham o mesmo desejo. Segundo, eles edificaram a casa na mesma localidade. Terceiro, eles apreciavam o mesmo modelo de casa. Porque a diferença aqui não está no telhado, na chaminé, nos vitrais, nas portas. Nada nos é dito com relação a isso. As portas, janelas. Sabe aqueles condomínios muito comuns aqui na América? No Brasil não é diferente. Que aquela enormidade de casas semelhantes, uma parecida com a outra. A própria, mesmo não sendo townhouse, na rua que eu moro, a casa do nosso vizinho de frente é a mesma coisa que a nossa. E mais algumas da nossa mesma rua. Semana passada alguém bateu na nossa casa procurando pelo vizinho. Até o número é parecido. 426, 436. Então, eles apreciavam o mesmo modelo de casa. As casas eram semelhantes. Estamos falando da semelhança. O mesmo desejo. Construídas no mesmo lugar. E elas tinham o mesmo modelo.
contempladas pelo lado de fora, não havia diferença nenhuma. Chaminé de uma, chaminé de outra. Telhado de uma, telhado de outra. Frente de uma, frente de outra. Cor de uma, cor de outra. Padrão. A diferença não estava acima da superfície. Vemos que as duas construções assim pareciam absolutamente idênticas, se nós as examinarmos superficialmente. Presta atenção nisso. Tudo parecia estar precisamente na mesma posição, tanto uma quanto outra. Outro sim, devemos relembrar-nos de que ambas as casas sofreram as mesmas intempéries, as mesmas dificuldades. Até esse ponto não há diferença nenhuma entre os dois construtores. Ambos desejavam ter uma casa, ambos construíram no mesmo lugar e ambos edificaram a casa no mesmo modelo. As diferenças quais são? Podemos dividir as diferenças em dois aspectos diferentes. Havia uma diferença entre os proprietários e uma diferença nas casas. Apenas uma nos construtores e apenas uma nas casas. Diferença entre os dois construtores, entre os dois homens. É importantíssimo para descobrirmos aonde está essa diferença, olharmos o que a Bíblia diz. E a Bíblia fala-nos da diferença que havia entre os dois construtores. Eu vou ler para você. A mesma passagem narrada pelo Dr. Lucas. Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Versículo 48 de Lucas 6. É semelhante ao homem, pode colocar na tela, por favor, Lucas 6, 48. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Deixa aí. Havia apenas uma diferença entre os dois construtores. A diferença está nesse versículo. Um, ao edificar a sua casa, havia escolhido o modelo, havia escolhido a localidade, estava colocando em prática, exteriorizando um desejo que estava dentro do seu coração. Um, ao edificá-la, cavou e abriu bem fundo. O outro se preocupou só em construir da superfície para cima. Não cavou. Ora, existem alguns locais por aí que a gente passa, alguns alambrados fechados. Eu estive levando alguns amigos pastores na construção do New World Trade Center há 10 anos atrás. Eu não sei se vocês lembram, mas com tanto dinheiro injetado, a ostentação americana de mostrar que poderiam se reerguer, e graças a Deus por isso, eles ficaram pelo menos uns 2 anos só no fundamento. Foi mais ou menos isso, pastor Renato? Pelo menos uns 2 anos só no fundamento daquele prédio. Até hoje pela manhã estava de pé ainda.
E Deus ajude que fique e continue. E o segredo daquele prédio lindo que dá para olhar aqui quase do pátio da igreja, olhando para Nova York, aqueles vidros, eu já subi até o 102º, 103º com o pastor Josué Brandão e mais alguns amigos. A gente fica maravilhado. Lá de cima, se você pegar um local assim, bem de esquina, bem olhando assim, você consegue enxergar Governador Valadares. Aí eu fui longe, hein? É muito alto. É muito alto. Agora, o segredo daquele prédio, gente, que elevador. Quem que já esteve lá? O elevador do consultório do meu médico é 2 andares. Demora mais tempo do que para subir os 100 e poucos andares do World Trade Center. Você entra assim, você está numa nave espacial. Vai aparecendo uma filmagem nas paredes. Quando você procura o fôlego de novo, abre a porta, você sai. Que prédio lindo. Que visão maravilhosa. A estrutura do New World Trade Center. Aqueles vidros imponentes. De longe, bate o reflexo do sol. Aquilo fica maravilhoso. Parece que fizeram com esse propósito. Mas o segredo não está na vidraça do lado de fora. Ora, estou falando de coisa tão básica. Foram mais de 2 anos. Quase aquilo que tem para cima tem para baixo. Cimento. Põe cimento nisso. Ferro. Põe bitola de ferro. Cálculos de engenharia. Ora, só está em pé aquele prédio porque foram muitos anos de construção, depois de muito estudo. E não foi um arquiteto, foram vários engenheiros, uma cúpula. Queremos fazer 110 andares. Então precisamos calcular, precisa ter isto de fundo, de bitola, de ferro, isto de cimento. Tem mais cimento naquele prédio do que numa calçada que eu fiz lá no fundo de casa, com certeza. É muito estudo, é muita engenharia para manter aquilo em pé. Está lá. E quando você constrói algo com todo fundamento, como os 2 prédios anteriores, que eu também tive o prazer de subir no 110º andar, aliás, 2 dias antes de cair, dia 9 de setembro, eu estava lá, com o cantor Júnior. 2 dias depois o prédio caiu. Se você constrói algo extraordinariamente calculado, projetado, estudado, e você faz de acordo com as normas, é perigoso o prédio cair. Não é que os prédios anteriores caíram? Se você faz a coisa certa, a vida às vezes nos traz circunstâncias e situações que mesmo você tendo feito a coisa certa, é perigoso o prédio tombar. E se não fizer? E se não gastar tempo na construção, no fundamento? E se não se preocupar com o material que vai ser utilizado? Aí está a diferença entre os 2 homens. Um cavou e abriu bem fundo e pôs alicerces sobre a rocha. Podemos lançar o cimento. Chegou na rocha, o engenheiro, o arquiteto. Não, então continua cavando. Quando ele cavou bem fundo, significa que ele cavou bem fundo, até
bateu na rocha. Está na hora. Pode edificar. Isso é básico. A Bíblia diz que quem fez isto, cavou bem fundo, é o homem sábio, que gastou tempo, que não praticou atalhos, que não teve pressa, porque ele não construía uma casa para um final de semana. Para um mês. Ele queria uma casa duradoura. E ele se deteve. A diferença, o que define biblicamente o sábio que Jesus diz aqui, que cavou fundo, e o tolo, é que o sábio cavou fundo, o tolo se preocupa só com as aparências. O tolo, ele tem o mesmo desejo, ele tem o mesmo terreno para construir, ele tem o mesmo modelo de casa, o mesmo projeto, mas ele não se atém aos projetos. Ele se preocupa com a aparência e constrói rápido. Vamos olhar biblicamente as características do indivíduo tolo. Primeira, os tolos sempre estão com pressa. Tolo não é capaz de esperar. Eles sempre estão com pressa. Tolo são aqueles que procuram atalhos, meio mais fácil, caminho mais curto, modo mais rápido de se construir. Ele nunca dedica tempo aos seus empreendimentos. Como que eu posso chegar mais rápido nisso? Como que eu consigo resultados imediatos? Então essa é a posição do tolo. Precisamos de uma casa imediatamente e não há tempo para lançar os alicerces. Construamos. E o tolo acha tolice gastar tempo com fundamento. Importante a aparência da casa por fora. Eu estou falando de coisas tão óbvias. Mas Jesus pregava coisa assim, simples. Nós é que complicamos. O insensato vive com pressa. Primeira característica de um indivíduo tolo: ele sempre está com pressa. Ele se preocupa com resultados imediatos. Não importa a origem, não importa o meio. Isto me traz dinheiro? Isto me traz alegria? Vamos que vamos. As penitenciárias estão cheias de gente assim. Segunda característica dos tolos: os tolos não dão qualquer atenção às regras que governam a construção de uma casa. Os tolos não dão qualquer atenção às regras que governam a construção de uma casa. Ora, a construção de uma casa é uma coisa séria. O indivíduo que se preocupa, que deseja construir uma casa, nunca deveria pensar em termos de ter alguma coisa apenas como um teto sobre a sua cabeça. Pelo contrário, ele deve perceber que existem princípios de engenharia que precisam ser observados. Existem planos, qual que é a palavra correta? Que precisam, projetos, layout, planta, que precisa ser feito. E não é assim, dá na cabeça, não. Vai para a cidade, engenheiros vão estudar,
manda de volta o projeto. Estou falando besteira? Disse, olha, essa viga não dá. Não está aprovado o projeto. Pô, mas eu passei 5 anos estudando e não foi aprovado o meu projeto. Não está de acordo. Você tem que mudar isto e mudar aquilo. É comum, isso atrasa às vezes a obra. Complica. Inspetores. Eu quero reformar um banheiro na minha casa, que é meio banheiro, transformar em um. Pensa numa burocracia. Se quiser fazer a coisa certa, aprovada pela cidade, é dor de cabeça. Hoje mesmo a mulher disse, tem que acordar mais cedo. Só um banheiro não dá. Mas é tão burocrático. Mas assim que são as coisas. Para que eu não vá lá e mude as coisas do meu jeito, daqui a pouco pega fogo na casa. Cai o teto. Os indivíduos estão preocupados com o nosso próprio bem-estar, mas a gente vai burlar a lei. Não precisa se preocupar com tudo isso. E às vezes o tiro sai pela culatra. Há princípios de engenharia que precisam ser observados. Se você quiser ter uma construção satisfatória e duradoura, não é de um dia para outro. Este prédio que nós estamos, esta parede que nós fizemos aqui do lado, estão vendo aqui? Não encosta aí, senão é perigoso mexer com a estrutura, Rude. Isso aqui é uma coluna, aquela ali é outra coluna, aqui tem outra coluna. Aqui tem outra coluna. Algumas estão escondidas pela parede. Esse teto que vai daqui até o outro lado do nosso refeitório, que é quase desse tamanho, esse teto não aguentaria. Cada coluna dessa tem um engenheiro por detrás, tem cálculos por detrás. Isso é projetado minuciosamente, criteriosamente. Isso é testado para ver a capacidade de pressão que suporta. O que vai colocar em cima? Vai ser que tipo de construção? De cobertura? É o tal tipo de coluna. É assim. Estou falando com um construtor aqui do ramo de cimento. Estou falando besteira? Estou falando besteira? Ah, não, tá certo. Ele fez assim, eu achei que estava falando besteira. É assim que é. Essa é a razão pela qual os proprietários gastam tempo com arquitetos. Quando nós mudamos para este prédio aqui, acredite os senhores, esta reformulação aqui, esta parede, nós gastamos quase $40 mil com o arquiteto. Só para colocar uma parede aqui. Para mudar e para legalizar a igreja diante da cidade, foram quase $40 mil. Mas como que o cara cobra tanto? Ele gastou um dia para especificar isso aqui, nem isso, pastor. Mas não é o dia que ele gastou, são os anos que ele estudou. São coisas que ele sabe que a gente não sabe. E se a gente quiser se enganar a si mesmo, a gente constrói de qualquer jeito, coloca um material que ele não especificou. E aí a casa cai. A gente encontra isso quase toda semana no Brasil. Prédio caindo na cabeça, gente morrendo. Os tolos não dão qualquer atenção às regras que governam uma casa. Não fazem cálculos. Não procuram arquitetos, não estabelecem especificações. O sábio anela por saber qual é a maneira certa de se fazer as coisas. Por esse motivo, ele gasta tempo no preparo, naquilo que os olhos não conseguem ver. Atrás do alambrado, entra carro, entra caminhão, sai caminhão, mas não está construindo nada aí, fazem 6 meses.
não dá para ver nada aí atrás do alambrado. É que estão trabalhando no fundamento. Daqui a pouco o prédio começa a ser levantado. O insensato não se interessa por tais coisas. Ele quer uma casa e pronto. Faça-se logo essa construção. Ele se mostra impaciente. Ele despreza a instrução, o ensino. Quem estudou, quem é experiente, o que a televisão mostra, o erro dos outros. O tolo ignora tudo isso. Eu quero uma casa e seja feita. Prossigamos a construção. Ô pastor Marcelo, tem que chamar o senhor aqui para pregar coisa mais forte, assim, mais bonita, escatologia, falar das 7 cabeças do Apocalipse, das 4 cavalos. Que é muito básico, pastor. Não somente o indivíduo tolo vive por demais apressado para dar ouvido às instruções, mas ele acha isso absolutamente, e ele é tolo por causa disso, desnecessário. Ouvir os outros para quê? Em sua opinião, quem está certo é ele. Ele não precisa aprender absolutamente nada com ninguém. Seu slogan é vamos que vamos. Nunca para imaginar as consequências, as possibilidades, as eventualidades. Esta é a terceira característica do tolo. Eles não pensam nas consequências. Primeiro, os tolos sempre estão com pressa. Segundo, não prestam atenção às regras que governam a construção de uma casa. Terceiro, eles não pensam nas consequências. O insensato que edificou a sua casa sem alicerce, sobre areia, não parou para imaginar o que pode acontecer. Esse rio que passa por aqui, será que ele pode encher e vir aqui destruir tudo? O alicerce da casa, será que não pode rachar essa parede, cair tudo? Não, ele não tem tempo para isso. Então somente ele se preocupa com o agradável, com satisfação imediata, com resultado rápido, e constrói sem pensar nas consequências. Em um sentido espiritual, e para isso que eu quero nos trazer agora, para concluirmos, que o insensato não está nem um pouco interessado em aprender com os erros dos outros. Ele não se preocupa com aquilo que a Bíblia diz. O insensato, ele está preocupado apenas em realizar alguma coisa e acredita que isso pode ser feito da sua maneira. Não consulta planos e especificações. Não olha para o futuro e nem procura prever certas tensões que virão sobre a casa. O sábio, por outro lado, é impulsionado por um desejo profundo a saber construir uma casa que seja durável. Portanto, ele começa comentando: eu não sei a respeito disso. Vou consultar quem sabe. Eu não sei como fazer isso. Deixa eu procurar um especialista nessa questão. Portanto, o bom senso dita que eu deveria consultar pessoas bem informadas a esse respeito. Eu sei que os homens podem construir casas com grande rapidez, diz o sábio, mas eu prefiro uma casa que seja duradoura. Essa é a essência da sabedoria. Essas coisas básicas, elas são simples demais, são básicas e fundamentais demais. E talvez isso explique muitas incoerências que nos acontecem. Vou para o Texas. Coloca o caminhão na mudança e vai. Não pesa a mudança no caminhão. Não pensa nas consequências. Não sabe se vai dar certo. Arrisca.
Vou para a América, vou para o Brasil, vou voltar para o Brasil. Tenho recebido algumas pessoas no passado, e eu já disse isso aqui algumas vezes: pastor, estou indo embora. Meu amado, estou indo embora. Irmão, ora antes, pensa nas dificuldades. Pastor, já orei, Deus já me abençoou, sinto direção de Deus, Deus já falou para eu ir. 3 meses depois, liga: pastor, como eu faço para voltar? Então, irmão, Deus mudou de ideia. Construir um novo relacionamento. Aí depende se você quer apenas satisfação imediata ou você pensa em construir algo duradouro. Há muita gente sofrendo hoje porque não cavou fundo, não se preocupou em estruturar a sua casa em um local sólido. Construiu de qualquer maneira. Pastor, para não ficar para titia, foi o que apareceu. Estou ficando velha. Mas, irmã, a Bíblia diz: não vos ajunteis em jugo desigual. Não dá certo. Que comunhão há entre luz e trevas? Não é bíblico. A Bíblia diz para não fazer. Não é porque Deus seja um Deus egoísta, é porque Deus se preocupa com a sua felicidade. Essas são as especificações da planta. Não vá que vai dar errado. Mas pastor, eu conheço fulana de tal que casou e que o marido hoje é uma bênção. É exceção, não é regra. Sabe qual é a regra? Você é bem crente. Daqui a pouco, em vez de você converter ele, leva você para o mundo. Esfria na fé. Faça de conta que você, já falei sobre isso aqui. Faça de conta que você vai fazer o check-in na United, aqui em Newark, para ir para a Flórida, Orlando. E quando você vai fazer o check-in, a atendente olha para você: welcome. Deixa eu informar para o senhor, é regra da companhia, eu sou obrigado a informar para todos os passageiros. Preciso informar para o senhor também. Pois não, pode dizer. Olha, eu preciso informar para o senhor que de 10 aviões que saem de Newark para Orlando, 10 aviões que saem, 9 caem no caminho. Morre, espatifa, todo mundo morre. Só um consegue chegar. A gente não sabe se é o voo das 7, das 9, da meio-dia, das 11. Bem-vindo a bordo. Você seria doido de entrar dentro de um avião como esse? Pastor, eu conheço alguém que um moço era do mundo, se transformou numa bênção. Foi o avião que chegou. Eu conheço 9 que estouraram pelo caminho, se arrebentaram, estão no inferno hoje, porque casaram errado, porque não queriam ficar para titia, porque achavam que estavam ficando velhos. Ora, se Deus sabe as coisas básicas da minha existência, Ele não vai se preocupar com um marido, com uma esposa. Deixa-me dizer, se há alguém solteiro aqui, achando que está ficando para titia, é melhor você ficar sozinho do que estar mal acompanhado. Deus tem alguém para você, no momento certo, Deus vai colocar na sua mão. Alguém que pode dizer, algum solteiro que pode dar glória a Deus aqui, pelo amor de Deus? Mas tem gente que acredita no que eu prego. Aí você se precipita, se enrola com a pessoa errada, quando aparece a certa, você já está comprometido. Pensa nas consequências, pensa nas especificações da palavra. Pastor, eu vou dar uma mão para Deus para me tornar cidadão americano. Chegou uma oportunidade lá, pastor, eu nem fui atrás. Alguém disse para mim, só pode ser de Deus, porque veio para mim assim, de bandeja. O que diz a planta? A planta
planta diz que você vai ser mais honrado aqui, não fazendo coisa errada e sendo ilegal, do que um legal incoerente, fora do propósito de Deus. E que se Deus quiser, e foi feito assim no passado, e pode ser feito agora, amanhã ou depois, Deus pode criar uma lei. Eu creio tanto na soberania de Deus que o Biden pode sentar na Casa Branca e dizer: aquela igreja ora vai ter green card só para crente da Shekinah. Porque Deus tem os seus meios de fazer. Se você faz a coisa legal, do jeito certo, pode terminar errado. E se você fizer errado, você vai querer que dê certo? Como que você constrói um prédio sem pensar no fundamento que você vai construir em cima? Então, amado, amada, pelo amor de Deus, dá uma olhadinha na especificação, dá uma olhadinha na planta. Porque a maioria das pessoas que eu recebo no office, arrebentadas, é porque não tiveram tempo de consultar a planta. Fizeram conforme deu na cabeça. Queriam atalhos. Se precipitaram em respostas, em satisfação momentânea, e a casa caiu. Ora, quem constrói uma casa com fundamento pode cair. O vento pode derrubar, porque às vezes a venda mais. Sabe essas casas que os furacões destroem aqui na América? A maioria delas são construídas sobre orientação de um arquiteto, engenheiro. E mesmo assim elas caem. E a vida às vezes nos faz cara feia. Não aceite atalhos, pelo amor de Deus. Espere, Deus vai honrar você. É melhor você colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir e roncar a noite inteira, do que você dar legalidade para o diabo, que vai entrar por uma situação na sua vida. O senhor diz isso porque o senhor é legal, é cidadão americano, não sabe o que a gente passa. Eu sei. Mas quando você escolheu vir para cá, você sabia que você ia passar por essas dificuldades. E Deus tem honrado muita gente nesta nação, apesar de todas essas dificuldades. E também vai honrar você. Alguém, pelo amor de Deus, diga glória a Deus, eu acredito nisso. Agora, não aceite trambique. Não aceite fazer coisa errada. Não construa sobre um fundamento que não esteja na planta. Bem, eu poderia falar aqui 2 horas. Eu vou terminar agora. Vamos continuar semana que vem, que eu vou falar da diferença da casa. Eu falei da diferença dos construtores. E qual é a diferença dos construtores? Um se preocupou em cavar fundo, o outro simplesmente construiu. Que Deus nos ajude. Semana que vem eu vou falar da diferença das 2 casas. Talvez na outra semana, sobre as dificuldades que vêm. Porque, olha para mim, vamos terminar. Você queira ou não, você goste ou não, acredite ou não, os ventos vão soprar. Os rios vão sair da margem e vão vir sobre a sua casa, para testar o fundamento. E as chuvas, as tempestades vão descer sobre o seu telhado. Escutando, Luciano? Se seja gente boa, não seja. E se você não tiver um fundamento sólido, a sua casa cai. Você está entendendo? Será que a gente pode pedir misericórdia a Deus nessa manhã? Curva a sua cabeça. Feche os teus olhos. Em cima do que você está construindo a sua casa? Pai, pedimos misericórdia nesta manhã, Senhor. Pedimos compaixão.
Fazemos a coisa certa, Senhor, e já temos problemas, dificuldades. A casa às vezes cai. Há irmãos que me ouvem aqui nesta manhã que já sentiram o vibrar do vento nas portas e janelas. E que se não tivesse cavado fundo, a casa teria caído. Ajuda-nos a ter juízo, Senhor. Não nos deixa ser tolo de procurar atalhos, de ganhar dinheiro fácil. Não deixe esse irmão cair nesse erro de tentar dar uma mão para ti e arrumar um Ismael, não esperar pelo Isaac. Deus que prometeu Isaac, mesmo tendo quase 100 anos, mesmo sendo o ventre de Sara não possa ser fértil, mas o Deus que prometeu é poderoso para cumprir. Não deixa eu racionalizar as tuas promessas. Não deixa eu querer entender como que o Senhor vai fazer. Isso é problema teu. Meu trabalho é só acreditar que vai acontecer, que o Isaac vai nascer, e que eu não arrume um Ismael que vai ser uma confusão o resto da minha vida. Olha para aqueles que já arrumaram o Ismael. Dá sabedoria para usar agora, para lidar, para agir no meio dessa circunstância. Ajuda-nos a fazer a coisa certa, Senhor. Ajuda-nos a gastar tempo com as especificações, não murmurando, não reclamando, não pegando atalho, não maldizendo, não xingando, não se exibindo, não sendo arrogante, orgulhoso, presunçoso. Essa pandemia vem para mostrar a nossa fragilidade. Não somos nada. Um simples vírus nos mata. Quem somos nós na ordem do dia? Quantos que estão contigo o Senhor resolveu colocar um ponto final? Homens e mulheres de Deus, que o Senhor se utilizou desta pandemia. Mas quantos que foram que não estavam preparados? E achavam que iam viver muito ainda, que daria tempo de se preparar. Ajuda-nos a edificar e cavar fundo. Quando eu tiro um dia de oração, eu estou cavando fundo. Quando eu tiro uma hora de oração, eu estou cavando. Quando eu tiro um mês de oração, buscando a tua direção, eu estou cavando fundo, Senhor. Quando eu venho à tua casa, eu estou cavando para ouvir a tua palavra. Quando eu ouço pessoas mais experientes do que eu estou cavando fundo. Quando eu abro a tua palavra para consultar a planta, quantas coisas erradas eu fiz na minha vida por não gastar tempo com a planta. Algumas delas adiantariam os meus dias para o inferno, mas o Senhor me livrou, me tirou de lá, mudou o meu caminho, a minha vida, me colocou numa nova direção e me livrou do caminho do inferno. E nem por isso somos melhores do que ninguém, Senhor. É tão difícil cavar fundo, fazer a coisa certa. É tão fácil atalhos. O diabo oferece todo dia atalhos, satisfação momentânea, todo dia, prazer imediato, resultados imediatos. Para que orar? Para que orar para se casar? Para que orar para tomar uma decisão, mudar, ir, voltar, trocar de casa? Para que orar? Todo mundo está fazendo assim, está dando certo. E às vezes é a ruína de algumas pessoas. Algumas vão passar a eternidade distante do Senhor, porque não tinham tempo, não tiveram tempo para buscar a tua direção. A tua palavra diz que somos guiados pelo Espírito. E queremos ser em todas as áreas, não apenas nos assuntos espirituais, mas também nas decisões, no comércio,
na empresa, na casa, na venda, na compra, na ida e na vinda, no tirar o pé da cama e pisar no chão, fazendo a coisa certa, Senhor, as dificuldades vêm. O tolo tem pressa, o tolo não para consultar as especificações, o tolo se preocupa com as aparências. Quantas pessoas apanhando na cara, quantas mulheres sofrendo. Se casa direito na igreja, já pode dar errado. Tomara que não dê. Não desejamos o mal a ninguém, Senhor. Não estamos aqui para amaldiçoar ninguém, estamos aqui para abrir os olhos, estamos aqui para pregar a Tua palavra. Ajude-nos a consultar. Em 2020, no finalzinho deste ano, ainda é possível ouvir a Tua voz. Ainda é possível ser guiado pelo Teu Espírito. Não tem como ter um ano novo com atitudes velhas. Quantos que entraram dizendo que 2020 seria o melhor ano da sua vida, está sendo o ano mais complicado, mais difícil. Este mundo está ficando difícil de se viver. Se o Senhor não voltar logo, nós vamos buscar o Senhor, para que o Senhor desça logo buscar a Tua igreja. Nós temos planos para o futuro. Desejamos uma casa maior, um templo maior. Desejamos, Senhor, a escola dos nossos filhos. Nós temos muitos planos e projetos, mas todos eles findam-se com o toque da última trombeta. Aguardamos novos céus e nova terra. Nosso maior anseio não é uma casa maior. Nosso maior anseio, Senhor, não são os projetos humanos, e que os tenhamos e vivemos de sonhos, mas que o nosso maior desejo seja agradar a Ti, não dar legalidade para o diabo, e estar pronto para quando as trombetas tocarem. Já tem gente ouvindo. O Senhor pode vir de uma forma coletiva, o Senhor pode vir de uma forma individual. Eu estou aqui esta manhã, posso não estar domingo que vem. O Senhor pode tocar a trombeta para mim. E eu tive tanto tempo para me preparar, tanto tempo para levar a sério a vida cristã. Não me deixa perder anos na igreja. Os que mais vão sofrer são aqueles que conhecem a Tua palavra e mesmo assim se perderam. Obrigado por ter uma casa que me confronta e que prega a Tua palavra no meu coração, me ensinando que eu devo, não importa o que se passou, não importa quantas construções erradas houveram no passado, não importa quantas vezes eu já quebrei a minha cara, há uma nova chance hoje de começar a fazer as coisas direito. Faço como Paulo, esquecendo-me das coisas que para trás fico, agora eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação. Só não me deixa errar mais daqui para frente. Me deixa aproveitar a oportunidade daqui para frente. Me ajude a não ser ludibriado, a gente contaminada que quer me contaminar. Há pastores vazios que querem tirar a unção de quem está cheio. Há gente fora da direção que quer tirar outro. Não deixa eu ser contaminado por ninguém. Me ajude a estar alinhado com a Tua vontade. E eu sei que haverá dias de paz, de bênçãos, porque os Teus planos para nós são planos de nos fazer prósperos. São planos de paz, são planos de bênção. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo nesta manhã.